Nós vamos começar, pode se assentar. Fique com a sua Bíblia na mão. Nós vamos percorrer muita palavra de Deus. Tudo aquilo que nós falamos aqui, tudo aquilo que nós ministramos aqui é completamente embasado, fortalecido e provado na palavra do Senhor. Amém? Não há nada aqui que seja do nosso entendimento, da nossa mente, da nossa interpretação. É aquilo que está na palavra do Senhor. E eu preparei esse estudo, o pastor Paulinho revisou, aprovou, então nós estamos em comunhão e nós estamos certos daquilo que nós estamos ensinando para vocês. Amém? Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito. Hoje nós vamos fazer praticamente uma introdução. Hoje eu não vou entrar em cada um dos dons. Nós vamos fazer uma introdução sobre quem é o Espírito de Deus, como ele opera, para que servem os dons, qual é o propósito dos dons. E aí depois nós vamos evoluindo no estudo para entender cada dom. E no último dia nós vamos buscar. Amém? Nós vamos buscar batismo com o Espírito Santo, nós vamos buscar o derramamento de dons no nosso meio, porque os dons, como eu vou explicar aqui, os dons são equipamentos que o Senhor nos dá para que nós possamos cumprir. Eu vou tirar esse sapato porque está entrando o salto, dá licença. Está entrando o salto aqui na divisão, eu vou cair. Nós vamos... para que se possa cumprir a vontade do Senhor na nossa vida e que a gente cumpra a vocação. A gente cumpra o propósito que nós fomos chamados. Então nós cremos na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Repita comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus, composto por 3 pessoas. Ele mesmo atuando através de nós. Quando Jesus encontrou João lá no Rio Jordão para ser batizado, o que ele disse para João? Convém que eu seja batizado para que se cumpra a justiça de Deus. Imediatamente depois que ele foi batizado, o que aconteceu? Veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Então, o mesmo Espírito que agia através da vida de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não atuou na terra como Deus. Ele se despiu da forma de Deus. Ele assumiu a forma de servo. E ele precisou do agir do Espírito do Pai nele, para que ele pudesse cumprir o chamado, a obra e o plano de Deus na vida dele nessa terra. Então o Pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Regente eterno. Jesus Cristo, nosso Salvador, o centro da nossa redenção. E o Espírito de Deus é aquele que foi deixado na terra para morar dentro de mim e de você, para atuar no nosso meio, representando o Pai. O Espírito, repita assim comigo, o Espírito de Deus é o Pai na terra. Não há divisão, distinção, não há diferença entre eles. Eles são uma só pessoa. Abra sua Bíblia, não abra não, vamos ganhar tempo. Os versículos que eu tiver aqui, você lê aqui para a gente ganhar tempo. 1 João 14:13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O Pai nos deu o seu Espírito, para que ele possa permanecer em nós e nós nele. O único elo de ligação entre nós e o Pai é o Espírito Santo de Deus, que atua em nós e nos traz a justiça e a certeza da redenção em Cristo. Eles agem em comum acordo. Assim, desde o pecado de Adão, a humanidade vem tentando encontrar um jeito de se aproximar do Pai. A Bíblia diz que quando nós pecamos, a parede divisória entre nós e o Pai. E aí a humanidade vem através da religião, através de sacrifícios, através de doutrinas, de dogmas, de invenções, querendo destruir esta parede divisória para se chegar ao Pai. Mas não há outra maneira de destruir esta parede divisória, senão pelo arrependimento no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sangue é que nos leva de volta para o Pai. E o nosso relacionamento contínuo com o Senhor é através do Espírito Santo
de Deus, que habita dentro de nós. Quem permanece nele e ele em nós, ele é através do Espírito Santo de Deus. E o que mais nós queremos nessa vida do que permanecer próximos do Senhor? Há alguma coisa que a gente queira mais? E não há outro jeito de permanecer no Senhor, senão cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus habitando em nós. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que permanecem em Deus para o louvor da sua glória. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente e eterno Salvador, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Há uma grande confusão entre o batismo com o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo dentro de nós, que nós esperamos esclarecer e deixar isso muito bem distinto para vocês nesses dias. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa que nós vamos explicar depois. Não significa que a pessoa que não ora em línguas e não é batizada no Espírito Santo, ela não tenha o Espírito Santo. Quando nós reconhecemos e aceitamos Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Não está falando nada de dom de línguas aqui. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É no momento que nós aceitamos o Senhor, que o selo da promessa vem sobre a nossa vida, e o Espírito Santo de Deus é quem nos sela, é quem nos marca para a promessa. Ele continuou, o Espírito de Deus continuou a obra de Jesus na terra. Olhe lá o que está em João 14, 15, 16 e 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, Ele estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Deus trabalhava na terra, né? Na época do Antigo Testamento, antes de Jesus, Deus trabalhava, Deus falava diretamente com Moisés, Deus falava diretamente com os profetas, Ele ungia os escolhidos com propósitos pré-estabelecidos para uma obra. Ele ungiu Saul, Ele ungiu Davi, Ele ungiu Moisés, Ele colocava o Espírito Santo de Deus ali naqueles que Ele escolhia. Era um mover diferente de Deus. Depois Jesus veio, acabou com a lei, não é necessário mais sacrifícios de animais, não é mais necessário o sumo sacerdote entrar lá no Santíssimo Lugar, porque Jesus trocou o sacerdote. Agora Jesus foi eleito como sacerdote, sumo sacerdote eleito, eterno, sobre a ordem de Melquisedeque. Dá um estudo também a gente falar sobre isso. Mas Jesus agora é o sacerdote. O sangue dele foi derramado uma vez e é suficiente para me cobrir, para te cobrir, para me salvar e para te salvar. Mas ele foi embora, ele precisava voltar para o Pai, ele precisava cumprir o propósito de Deus. E ele fez a obra. Ele arrumou um jeito de quebrar aquela parede divisória que foi construída pelo pecado. Derramou o sangue dele. Como Davi falou aqui na quarta-feira, era sangue por sangue. Era sangue de animais, mas precisava de um sangue de um justo, o justo. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Porque foi o último sacrifício para derramamento de sangue. E este sangue está sobre as nossas vidas. E ele voltou para o Pai, mas ele precisava nos deixar alguém para nos ajudar, porque ele sabia que não ia dar mais para a gente ficar sozinho. E aí ele deixou o Espírito Santo de Deus, até que ele volte. E aí nós viveremos eternamente com ele, Pai, Filho, Espírito Santo, aproveitando o gozo e a alegria da vida eterna. A palavra de Deus diz que o Senhor está nos preparando uma morada. Eu fico pensando, onde será que vai ser minha casa, né? O Senhor está me preparando uma morada, será que vai ser uma casa?
Será que eu vou morar lá perto das pessoas que eu conheço? Será que a gente vai conhecer? É tanta conjectura que a gente faz, mas Jesus mesmo disse que Ele não vai revelar tudo, porque a gente não consegue entender. Esses dias a Carla falou para mim, mas eu não consigo entender isso, eu não consigo entender. Eu falei, relaxa, filha, esquece. Jesus já disse, mostrei para ela a passagem, eu não me lembro agora. Eu vou revelar para vocês agora o que vocês conseguem entender, porque vocês não conseguem entender tudo. Então a gente fica conjecturando, né? Como é que vai ser esse dia? 1 Coríntios 3 diz assim, 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Agora não é necessário mais um tabernáculo, não é mais necessário pátio, o santo lugar, o santíssimo lugar, porque o véu que separava já não separa mais. O santíssimo lugar agora é aberto para mim e para você, através do Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira de nós chegarmos na presença do Senhor, do Pai, através de Jesus que está lá sentado à direita dele, se não for através do Espírito de Deus, que é quem se move aqui na terra. Esta semana eu e o Paulinho, nós temos um grupo ali, eu, Paulinho, Ricardo, e tem hora que a gente começa a discutir umas coisas, e a gente vai 300 mensagens ali no WhatsApp. Eu, Paulinho, me responde uma coisa, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, eu quero que você me confirme. Jesus não está na terra, Ele não toca a terra, certo? Ele só vai tocar a terra quando Ele voltar depois da tribulação. Aí a gente entrou no pré-tribulacionismo, aí nós já começamos a falar de tribulação. E aí nós decidimos também que a gente precisa dar um estudo sobre escatologia, porque tem muita dúvida, né? E Jesus não está aqui na terra, queridos. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. Jesus vai voltar, Ele não está aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus na figura de Jesus e do Pai. É doido demais a gente entender. Mas quem está na terra é o Espírito Santo de Deus. Se eu negligencio o Espírito Santo de Deus, eu não tenho comunhão com o Pai. Por isso eu acho absurdo que tem cristãos que não tocam no nome do Espírito Santo. E não há como se achegar ao Pai se não for através do Espírito de Deus, porque Jesus está sentado lá, à direita do Pai, e quem está aqui é o Espírito Santo de Deus, mas não é do meu lado direito, nem do meu lado esquerdo, nem na frente, nem atrás, é em mim. Ele está em você, Ele está dentro de você, trabalhando junto com o seu Espírito, que é a parte que se relaciona com o Pai. Mas quem é o Espírito Santo de Deus? Eu vou falar aqui de tudo que a gente ouve por aí. Quem é o Espírito Santo de Deus? É um vento. É o Espírito Santo de Deus chegando. Quem acha que é um vento? Não precisa levantar a mão para você não passar vergonha depois. É um vento? Não. É uma energia. Eu já ouvi gente falar. Independente de como ele age, eu já tomei choque do Espírito Santo de Deus. Um dia eu tomei um choque do Espírito Santo, eu voei 2 metros, caí em cima da bateria. Foi. Acordou, Natan? Foi um choque do Espírito Santo de Deus, mas ele não é uma energia. Uma pomba. O Espírito Santo de Deus é uma pomba? Já ouvi falar que ele é uma pomba. Não é, ele veio em forma de pomba, né? Ele se representou ali na hora que o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Jesus na terra. Quando ele veio para a terra, ele estava representado em forma de pomba, mas ele não é uma pomba. Ele é uma pessoa. Eu e você somos uma pessoa, nós temos 3 partes, certo? Quais são as partes, a nossa parte? Corpo, alma e Espírito. Deus é o quê? Pai, Filho, Espírito Santo. Há como nos dividir? Há como o meu corpo está num lugar, a minha alma no outro e o meu Espírito no outro? Da mesma maneira, Deus não se divide. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. São as 3 características de um Deus completo que se move de maneira diferente dependendo da necessidade. Ele é uma pessoa. Ou como eu falei melhor, ele é a pessoa. Ele é a pessoa de Deus, porque ele é a parte de Deus que age na nossa vida, que trabalha em nós, que está agora dentro de nós. Eu ouvi uma analogia
que eu passei a usar, que me esclareceu muito claro como é que é Deus. Se a gente pensar no sol, Deus não é o sol, hein? Não estou falando que Deus é o sol, misericórdia. Depois vão falar, a pastora ensinou que Deus é sol. Não é. É uma analogia, é uma metáfora. Amém? Como a gente entende um Deus triuno, a gente pensa no sol. O astro-rei é o pai, é o planeta, é sua totalidade. É tudo aquilo que ele é tudo aquilo para que ele serve. O que o sol faz? Para que o sol serve? Vamos lá. Para clarear, é luz e para aquecer. São as principais duas funções. Jesus é a luz. Sol, na sua integridade a Deus, com todas as suas funções, com todas as suas características, com tudo aquilo que Ele é. Jesus é a luz. Não há sol sem luz. O sol foi colocado para fazer dia e noite, né, em relação à terra. Então Jesus é a luz. E o Espírito Santo é o calor. Se nós pensarmos assim, não há como dividirmos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não há como dividir o sol em sol, luz e calor. Ele é luz, calor, é um planeta, é o astro-rei, é aquele que aquece, é aquele que determina as estações, é aquele que determina dia e noite, é aquele que determina todas as coisas sobre a terra. Todas as coisas. Assim como Deus é quem determina todas as coisas sobre a nossa vida. Através de Jesus, na redenção do seu derramar, na redenção do seu sangue derramado, na justificação que Ele nos fez lá na cruz e do Espírito Santo que nos aquece, nos permanece com a chama viva do amor e da presença de Deus na nossa vida. Ele é como uma pessoa. Ele é a pessoa de Deus. E como todas as pessoas, eu vou passar rápido por aqui, eu só trouxe isso para lembrar, já preguei aqui sobre isso. Ele tem vontade, raciocínio e emoções. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem decide se o Espírito Santo de Deus vai ficar triste ou não? Não diga nós, diga eu. Eu, fica mais pesado. Eu. E aí, se você for ler lá Efésios 4 antes, ele fala tudo aquilo que entristece o Espírito de Deus. Se você falar mal dos outros, se você faz coisa errada, tem uma lista de coisas lá. Quem decide se vai entristecer ou não o Espírito de Deus sou eu. É minha responsabilidade entristecer ou não o Espírito Santo de Deus. Porque ele se entristece quando ele vê que eu não correspondo a ele. Ele habita dentro de mim e ele espera que eu corresponda a ele. Com atitudes, palavras, sentimentos. Mas principalmente com atitudes. E quando eu não correspondo a ele com atitudes, ele se entristece comigo. Quem quer ver o Espírito Santo triste? Eu não. Meu maior desejo é que Ele se alegre comigo. A minha oração todos os anos é: Senhor, meu maior sonho é que o Senhor olhe para mim e fale como o Senhor falou para Davi: eis aqui a minha filha amada. Eis aqui uma mulher segundo o meu coração. Esse é o meu maior desejo. Não há nada que nós devamos desejar mais do que o Senhor se alegre conosco. Ele pode ser entristecido. Ele também tem raciocínio. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se Ele habita dentro de mim, Ele sabe tudo o que se passa no meu coração. Eita, agora zedou, né? Mas Ele sabe. Ainda hoje existe a ilusão. Há pessoas que têm ilusão de que Deus não sabe das coisas. Faz as coisas escondidas dos outros, achando que está em vantagem, porque ninguém está sabendo. Não interessa o que os outros sabem, interessa que o Senhor sonda o coração. Davi, quando pecou, o salmo de arrependimento, Davi: Senhor, sonda, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi reconheceu o seu pecado, sentiu dor pelo seu pecado e pediu para Deus: Senhor, ainda assim, sonda o meu coração, conhece, vê se ainda há algum caminho mau e livra-me, para que eu possa seguir no caminho da eternidade.
Porque Ele está aqui dentro de mim. Ele conhece as minhas intenções, o meu coração. Ele conhece a minha vontade, Ele conhece as minhas necessidades. E Ele vai interceder ao Pai através daquilo que eu preciso. Por isso que a gente diz que às vezes quando a gente não sabe como orar, simplesmente chora na presença do Espírito. E ainda a Bíblia diz que Ele colhe todas as nossas lágrimas num odre. Todas as nossas lágrimas estão colhidas e guardadas pelo Espírito Santo de Deus. E quando Ele colhe as nossas lágrimas, Ele sonda o nosso coração, como diz aqui essa palavra, e Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Senhor, olha o coração da tua filha. Senhor, olha, ela precisa, Pai, age por ela. Olha o que ela está clamando, olha o que ela está passando, Senhor. É assim que o Espírito de Deus faz, através de Jesus que está sentado ali do lado do Pai. Quando nós oramos, quando o Espírito de Deus intercede por nós, o Pai olha para Jesus. E aí Ele vai ver se eu e você estamos em Jesus, para ouvir aquela oração. Quando Ele olha para Jesus, é o seu rosto que Ele vê. Se Ele não ver o seu rosto, essa oração não chega ao Pai. Não tenhamos a ilusão de achar que as nossas orações estão chegando ao Pai, se elas não forem através de Jesus, do arrependimento, da santidade no mover do Espírito de Deus. A santidade é um outro ponto que também é como diria o pastor Rubem, lembra? É um assunto para outro seminário. Mas sem santidade, a palavra de Deus diz também que ninguém verá a Deus. Hoje existe uma doença grave no meio do povo cristão, no mundo, que é a tolerância ao pecado. E um engano. Milhares e milhares de pessoas dentro da igreja em pecado. E eu não digo aquele pecadinho que você foi ali, escorregou, né? Foi um acidente, imediatamente você reconhece, pede perdão. Mas pessoas que vivem no ciclo da iniquidade não verão a Deus, não tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. É um grande engano, porque se contradiz a palavra. Como que alguém, tendo o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de si, consegue viver no ciclo da iniquidade? As coisas são incompatíveis. E a santidade é algo que o Espírito de Deus preza dentro de nós. A lógica, a mente e o raciocínio do Espírito de Deus. E a vontade dele. Nós vamos falar aqui sobre dons. Ele distribui os dons como Ele quer. Diga assim, Ele distribui os dons como Ele quer. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. É o mesmo e único Espírito. E Ele distribui como quer. Nós conhecemos, depois nós vamos falar sobre os mais distintos e diferentes dons. Nós conhecemos pessoas que têm dons. Posso te usar como exemplo? A Carla, o Thales e a Carla, eles têm um dom muito parecido. Que é... Posso falar? Já falei. Agora já era. Depois você me dá bronca. É ver o mundo espiritual. Isso é um dom. Ver o mundo espiritual. No começo, judiação. Ficava quase doida. Porque já não sabia mais o que era espiritual e o que era real. Agora vai aprendendo. E quando você vê... Quais são os seres espirituais? Os seres espirituais são anjos. São anjos. Os de Deus... E os caídos são anjos. Não há pessoas, não há mortos que voltam do mundo dos mortos para aparecer aqui para você. Quando as pessoas relatam, apareceu para mim o meu pai que morreu há 20 anos atrás. É um demônio tomando a forma do seu pai para te confundir. Porque não há relacionamento. A Bíblia é clara a respeito disso. Não há relacionamento entre mortos e vivos. Os seres espirituais são anjos de Deus ou caídos. Demônios. E aí, quem consegue ver o mundo espiritual, consegue ver os dois. E aí é que o bicho, né,
Aí é que o bicho pega, exatamente. O dia que a Carla entrou lá na minha casa, ela entrou e fez assim. Eu falei, ai meu Deus, o que você está vendo? Ela parou assim, ficou branca. Eu falei, ai, o que esse coração é assim? O que você está vendo, Carla? Ela falou, você não vê? Eu falei, não. Ela falou, tem um leão enorme na sua varanda. E você levanta e começa a andar pela casa, ele levanta e vai andando do seu lado. Oh, glória. Às vezes eu estou sozinha, dou uma olhada, né? Quem sabe? Quem sabe eu vejo. Aí, sexta-feira, o Paulinho e a Paty, os meninos estavam lá em casa, aí eu contei isso para eles. Aí o Davi, acho que foi para a varanda, o Natan falou, cuidado com o leão aí. São seres espirituais, as visões espirituais, né? Às vezes nós estamos fazendo ministração de libertação, ela nos orienta. A Érica, pode falar, Érica, que você também tem um dom, depois que eu já falei. A Érica também tem o mesmo dom. E eles nos orientam e nos ajudam, porque o dom é para a glória de Deus. E aí eles veem aquela situação, nos pedem ajuda para discernir aquela situação, nós buscamos na palavra e o Senhor vai nos orientando dessa forma. Dom. Dom vem do latim donos, que significa dádiva, presente. Nessa perspectiva, trata-se de uma capacidade para desempenhar algo, uma tarefa, até mesmo em aspectos que elas parecem complexos para a maioria das pessoas. Ter um dom desse que eles têm, não é para qualquer um. Sinceramente, eu falo, Senhor, eu não quero ver nada, por favor. Mas o Senhor me deu um outro dom. Eu consigo ver, mas eu não vejo com os olhos. Eu vejo na mente. Eu sei, eu não consigo explicar. Eu tenho inúmeras situações. Posso dar um exemplo para vocês. Essa semana, eu comecei a orar e Deus começou a me mostrar. E aí eu mandei a oração para ela. E o Espírito Santo falou para mim, ela vai ver. E a hora que eu mandei a oração para ela, ela fala que abre que nem uma tela na frente dela e ela vê. E aquilo que Deus estava ministrando no meu coração mostrou para ela. E aí eu falei, o que Deus te mostrou? E ela falou para mim, era exatamente aquilo que eu estava orando. Então o Senhor associa os dons para que a gente consiga ter certeza do mover dEle, da vontade, da palavra, do agir, do querer. É assim que Ele age. Não me pergunta como é que eu sei, eu simplesmente sei. Simplesmente sei. Às vezes aquilo vem como um flash na minha mente, às vezes aquilo vem como uma certeza no meu coração. Depois, quando nós falarmos de palavra do conhecimento, eu vou explicar melhor sobre isso. O dom, para nós, é como o Espírito de Deus se move em nós, para que a glória dEle mesmo seja revelada. O dom é o desejo do Espírito de Deus de como se mover sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que a glória de Deus seja revelada. O dom é sempre para a glória de Deus. Repita comigo. O dom é sempre para a glória de Deus. A glória de Deus se revela através de mim para que eu cumpra a soberana vocação. Paulo diz que ele estava firme, seguindo no caminho para o alvo, a fim de cumprir a soberana vocação. Qual é a nossa soberana vocação? Qual é a nossa vocação? Não é cantar, não é pregar, não é dançar, não é tocar instrumento. A vocação é ser igual a Jesus. É fazer o que Jesus fez. É falar o que Ele falava, ouvir o que Ele ouvia, sentir como Ele sentia, mas acima de tudo, agir como Ele agia. Foi para isso que todos nós fomos vocacionados, para sermos embaixadores de Cristo. Um embaixador faz o que num país estranho? Ele representa. O embaixador do Brasil na Argentina, ele é a representação do Brasil dentro da Argentina. Se a palavra de Deus diz que eu e você somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo onde quer que nós estejamos. Você tem representado Jesus por onde você anda? Você tem representado Jesus dentro da sua casa? Você tem representado Jesus no seu casamento? Você tem representado Jesus no seu trabalho? Você tem representado Jesus lá na escola? As pessoas olham para você e sabem que você é um embaixador de Cristo?
Se nós não estivermos cumprindo isso, de nada nos serve o dom. Buscar ser igual a Jesus, agir como ele agiu, falar como ele falou, mas para isso eu preciso estar equipado. O dom é um equipamento que o Espírito Santo decide te entregar, me entregar, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Primeiro, por quê, né? Jesus, abre aí para mim, João, Ricardo, por favor, abre João 20, 21. Paulinho, Atos 10, 38. Carla, Filipenses 2, de 5 a 8. Paula, João 14, 12. Então, Ricardo, João 20, de 20 a 21. Paulinho, Atos 10, 38. Carla, Filipenses 2, de 5 a 8. E Ana Paula, João 14, 12. Para que ele nos dá os dons? Jesus nos envia como o Pai o enviou. João 20, 20 e 21. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Como Jesus foi enviado, Ele nos envia. E nós só podemos ir através do mesmo Espírito. Então Ele nos equipa para que nós possamos ser enviados como Ele foi enviado. Também para que a gente possa exercer o ministério como Jesus exerceu. Atos 10, 38. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Viveu fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Precisamos exercer como Jesus exerceu. Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não estava na terra como Deus. Ele se assemelhou aos homens e ele precisou do Espírito Santo de Deus para que pudesse fazer tudo o que ele fez. E ele nos envia para fazer o que ele diz na palavra depois, coisas ainda maiores do que a que ele fez. Para isso nós precisamos dos dons. Nós também podemos nos mover da mesma forma que ele se moveu. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha que coisa maravilhosa. A gente fala assim, mas como que eu vou fazer mais do que Jesus? Ele está dizendo que é possível. Ele está dizendo que o mesmo Espírito que estava nele está em mim, está em você. E Ele está nos enviando para fazer coisas maiores ainda do que Ele fez. Por isso que eu preciso estar equipado. Por isso que eu preciso de dons. A palavra de Deus ainda aqui em 1 Coríntios 12, 1, diz que nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Hoje em dia há muita, mas muita heresia em torno dos dons. Muitas coisas que o homem cria, que o homem fala, que o homem faz, que o homem estabelece como doutrina e que não tem nada a ver com Deus ou com a palavra. Por isso que nós precisamos aprender. Paulo falava aos Coríntios, não seja ignorante, tenha conhecimento a respeito dos dons, para que nós não corramos o risco de ser heréticos, de fazer aquilo que não devemos, de nos mover da maneira errada. Quem aqui conhece alguém que é herético em relação a dons? Eu conheço. Se move de acordo com a própria cabeça, de acordo com o próprio coração,
de acordo com o próprio querer, faz uma lambança e ainda usa o nome de Deus e do Espírito Santo no final. Nós precisamos entender a parceria entre o Espírito Santo e a gente. 1 Coríntios 13:9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Há uma cooperação. Diga assim, ó, cooperação. Cooperar é operar junto, certo? O Espírito Santo de Deus coopera conosco. Ele diz aqui que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então é necessário que uma parte seja eu e uma parte seja o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não faz nada sem a gente. Como é que ele vai se mover? Como é que ele vai falar para outra pessoa? Como é que ele vai curar? Como é que ele vai libertar? Se a gente não estiver aqui para levar a palavra da cura, se a gente não estiver aqui para levar a palavra da libertação, se a gente não estiver aqui para orar, se a gente não estiver para interceder, é uma cooperação. Em parte conhecer, em parte profetizar. Por um lado, a Bíblia enfatiza que a operação dos dons é passível de erro. Ah, mas pode ser que esteja errado? Pode. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 14:29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. O que ele está dizendo aqui? Que eu posso julgar a profecia. Não é porque alguém te deu uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que aquilo é verdade. A Bíblia me dá direito de julgar a profecia. Como Paulinho ensinou aqui uma vez, nós não podemos julgar pessoas, mas nós podemos e devemos julgar situações, palavras ditas, circunstâncias. Nós devemos julgar. Nós não podemos aceitar nada daquilo que é falado para a gente em nome de Deus, sem buscar de Deus se aquilo é a verdade e a vontade de Deus para a gente. A palavra de Deus nos dá condições de julgar. Por outro lado, ela nos ensina a não desprezar. A palavra correta aqui é o quê? Equilíbrio. E quando eu estou cheio do Espírito de Deus, há equilíbrio. 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim: não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias. Equilíbrio, buscar a sabedoria do Espírito, estar cheio do Espírito para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. O Espírito Santo não faz tudo sozinho, temos que interagir. 2 Timóteo 1:6. Por essa razão, torno a lembrá-los de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Quem é que mantém viva a chama do Espírito de Deus? Nós não. Eu. Quando a gente canta aqui, deixa queimar, quem tem que deixar é você. Nós podemos orar, impor as mãos, como ele diz aqui, mas quem tem que decidir deixar a chama do Espírito de Deus acesa, sou eu. Diga assim, sou eu. Não é a pastora, não é o pastor, sou eu. E como que a gente aprende a se mover nos dons? 1 Coríntios 14:31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Para isso nós precisamos ser instruídos e encorajados, que é o que nós estamos fazendo aqui. Dando instrução e encorajá-los a buscar o dom. Os dons proclamam o senhorio de Cristo. Dons, aqui tem uma frase do Reinhard Bonnke, que faz... Quem não conhece o Reinhard Bonnke é um dos maiores evangelistas da nossa geração na África. Nós fomos num congresso do Cefam, que é o Cristo para as Nações, que foi a criação do Reinhard Bonnke. Ele tem mais de 70 milhões de almas catalogadas. Mais de 70 milhões de almas catalogadas, fora o que não tem catalogado, principalmente na África. Ele disse assim: dons não são medalhas para ostentar no peito, e sim ferramentas para realizarmos a obra de Deus. É tudo por Ele, para Ele
e nele. Os dons são para o serviço e não para a nossa própria promoção. Abre para mim, Ricardo, por favor. 1 Coríntios 12, 31 e 14, 1. O Paulinho, 1 Coríntios 14, 25. Eu já estou terminando por hoje. Os dons são para o serviço e não para a nossa promoção. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém. E o 14:1? 12:21. 14:1. É um? É 1. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Ele nos encoraja a pedir os dons. Ele nos encoraja para a gente pedir os dons, principalmente o da profecia. Porque Ele sabe que se nós pedirmos os dons, usarmos com zelo, a glória do Senhor será revelada através da nossa vida. Os dons são para destacar a presença do Senhor, não para nos destacar, não para dar destaque a nós. 1 Coríntios 14, 25. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos a descoberto, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós nos movemos nos dons pelo Espírito para a glória de Deus, quem está do lado fala: realmente Deus está no meio de vocês. É para representar o Senhor. A interação da Trindade é a mesma. Diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de realizações. 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em vós. Pode ser dom, pode ser ministério, pode ser atuação, qualquer manifestação de Deus em nós. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o único Deus que se move com tudo em nós. A manifestação visa um proveito para Deus, um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum. A manifestação do Espírito vai ser sempre visando um bem comum. E aí, para encerrar, aqui fica um gostinho para o domingo que vem. Quais são os dons? E aqui nós dividimos os dons em categorias. Primeira categoria são os dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Depois vem os dons de poder. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. E depois, dons da palavra, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Quem aqui não sabia que eram esses os dons? Pode ser honesto. Amém. Glória a Deus. Então é um fim proveitoso o ensino que nós estamos dando aqui. O que a Bíblia diz? Que nós lemos ali, Paulo disse: não sejam ignorantes contra os dons. Como é que nós vamos desejar algo que nós não sabemos o que é, como se move, para que serve? Então eu creio que no final desse mês de outubro, nós teremos uma visão muito diferente a respeito dos dons. Nós teremos entendimento, compreenderemos quais são, como se movem e para que eles servem. E aí nós estaremos aptos para desejar os dons do Senhor para a glória dele mesmo. Amém? Coloque-se de pé, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você comece a orar durante esse mês de outubro, que você ore pedindo para o Espírito Santo. Ainda não peça nenhum dom específico, só peça que Ele comece a te encher. Apresente-se como sacrifício vivo. A palavra de Deus diz que nós somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E o nosso sacrifício é o nosso culto racional.
coração. E nós estamos aqui racionalmente aprendendo sobre o Espírito de Deus e a sua maneira de se mover. Tudo que Ele espera de nós agora é que nós abramos o nosso coração, que nós peçamos: Espírito de Deus, venha, enche-me, abra o meu entendimento, o meu racional, me mostra o que o Senhor espera de mim, como é que o Senhor quer se mover através de mim. E se apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, porque o Senhor provê o fogo no sacrifício, mas prover o sacrifício é nossa responsabilidade. E agora não é mais sacrifício de animais, mas o sacrifício ao Senhor é o nosso coração quebrantado, contrito, disposto, desejoso e aberto ao mover e ao agir do Espírito de Deus. Então eu queria que nesse primeiro domingo você abrisse o seu coração e falasse: Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero entender através do Teu Espírito, não através daquilo que é falado, não através daquilo que eu já aprendi até hoje, mas eu quero aprender segundo o Teu propósito na minha vida, para que o Teu nome possa ser exaltado através de mim, para que eu seja um real embaixador do Senhor, para que onde eu entrar as pessoas digam: eis aí um servo de Cristo, eis aí um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Enche-nos, Senhor. Eis o fogo, se coloque como sacrifício.